Histórias impactantes. Um homem contrai matrimônio com sua amante após o sepultamento de sua esposa. Era uma vez um homem chamado Marcos, que vivia uma vida aparentemente tranquila com sua esposa, Maria. No entanto, por trás dessa fachada serena, um segredo abalava o relacionamento deles. Marcos mantinha um caso extraconjugal com uma mulher chamada Carla. Enquanto sua esposa batalhava contra uma doença grave, Marcos encontrava consolo e apoio nos braços de sua amante. Essa complicada situação de triângulo amoroso persistiu por algum tempo, até que Maria perdeu a batalha contra sua enfermidade e faleceu. Após o funeral de Maria, os amigos e familiares enlutados reuniram-se para prestar suas últimas homenagens. Entre os presentes, Carla, a amante de Marcos, também compareceu para oferecer seu apoio nesse momento difícil. Contudo, o que ninguém esperava era o que aconteceria a seguir. Após a cerimônia fúnebre, Marcos surpreendeu a todos ao anunciar que ele e Carla estavam se casando. O choque tomou conta do ambiente, deixando os presentes perplexos e indignados com essa revelação inesperada. Para alguns, parecia uma afronta à memória de Maria, como se seu marido a tivesse traído até o último suspiro. Outros questionavam a moralidade de Marcos, considerando sua atitude desrespeitosa e insensível. No entanto, Marcos defendeu sua decisão, argumentando que o amor que ele e Carla compartilhavam havia se fortalecido ao longo do tempo e que eles não poderiam mais negar seus sentimentos um pelo outro. Embora muitos não concordassem com sua justificativa, o casal prosseguiu com os planos do casamento. Essa história chocante abalou não apenas a família e os amigos de Marcos e Maria, mas também a comunidade em geral. A percepção de fidelidade e respeito aos laços matrimoniais foi questionada, deixando um rastro de controvérsia e debate. Cada pessoa envolvida nessa história foi deixada com uma mistura de emoções complexas e conflitantes. Enquanto alguns tentavam aceitar a nova união e seguir em frente, outros se sentiam profundamente traídos e magoados. No fim das contas, essa história serve como um lembrete de como as relações humanas podem ser complexas e desafiadoras. Ela nos mostra que o amor, a lealdade e as expectativas podem se entrelaçar de maneiras inesperadas, e que cada indivíduo enfrenta suas próprias batalhas internas e dilemas morais. No início, havia um homem chamado Marcos, aparentemente vivendo uma vida tranquila ao lado de sua esposa, Maria. Porém, por trás dessa fachada serena, um segredo abalava seu relacionamento. Marcos mantinha um caso extraconjugal com Carla, uma mulher com quem encontrava consolo e apoio durante os momentos difíceis. Enquanto Maria lutava contra uma doença grave, Marcos buscava conforto nos braços de sua amante. Esse complicado triângulo amoroso perdurou até que Maria perdeu a batalha contra sua enfermidade e faleceu. O momento do funeral marcou um ponto crucial nessa história. Após a cerimônia fúnebre, amigos e familiares enlutados se reuniram para prestar as últimas homenagens. Surpreendentemente, Marcos anunciou que ele e Carla estavam se casando. O choque se espalhou pela sala, deixando todos perplexos e indignados com essa revelação inesperada. A decisão de Marcos era vista por muitos como uma afronta à memória de Maria, como se ele a tivesse traído até o último momento. Havia questionamentos sobre a moralidade de Marcos e sua atitude considerada desrespeitosa e insensível. No entanto, ele defendeu seu amor por Carla, alegando que o sentimento havia se fortalecido ao longo do tempo, tornando-se impossível negá-lo. Embora sua justificativa tenha sido contestada, o casal seguiu em frente com os planos do casamento. Essa história chocante abalou não apenas a família e os amigos de Marcos e Maria, mas também a comunidade em geral. A percepção da fidelidade e do respeito aos laços matrimoniais foi profundamente questionada, gerando controvérsia e debates acalorados. Cada pessoa envolvida nessa história carregava uma mistura complexa e conflitante de emoções. Alguns tentavam aceitar a nova união e seguir em frente, enquanto outros se sentiam profundamente traídos e magoados. No final das contas, essa história serve como um lembrete do quão complexas e desafiadoras as relações humanas podem ser. Ela nos mostra que o amor, a lealdade e as expectativas podem se entrelaçar de maneiras inesperadas, e que cada indivíduo enfrenta suas próprias batalhas internas e dilemas morais.
A história de um homem que se casou com sua amante após o funeral de sua esposa é carregada de dilemas morais e complexidades emocionais. A moral dessa história pode ser interpretada de diferentes maneiras, e cada pessoa pode extrair sua própria reflexão. Alguns possíveis ensinamentos ou morais que podem ser extraídos dessa história são: moralidade e ética nas relações. A história nos leva a questionar os limites éticos e morais quando se trata de relacionamentos. Ela nos lembra da importância de agir com honestidade, respeito e consideração pelos sentimentos das pessoas envolvidas, especialmente em momentos de fragilidade, como a perda de um ente querido. Complexidade das emoções humanas. A história nos mostra como os seres humanos podem ser afetados por sentimentos contraditórios. Marcos vivia um conflito emocional entre sua esposa doente e sua amante. Isso ressalta a complexidade das emoções e como podemos ser levados a tomar decisões difíceis e controversas. Consequências de nossas escolhas. As ações de Marcos tiveram um impacto profundo naqueles ao seu redor. A história nos lembra que nossas escolhas têm consequências e que devemos estar preparados para lidar com as implicações de nossas decisões, considerando as pessoas que podem ser afetadas por elas. Julgamento e compreensão. A história nos convida a sermos cautelosos ao julgar as ações dos outros. Embora possamos ter nossas próprias opiniões sobre a situação, é importante lembrar que as pessoas enfrentam circunstâncias únicas e dilemas internos complexos. A empatia e a compreensão podem nos ajudar a adotar uma visão mais compassiva diante de situações desafiadoras. No final, a moral da história pode variar de acordo com a perspectiva e os valores de cada pessoa. O objetivo é incentivar a reflexão sobre as consequências de nossas escolhas e o impacto que elas podem ter nas pessoas ao nosso redor. Se gostaram dessa história, deixem um comentário.